Então, nós chegamos agora aos acontecimentos do dia de Pentecostes. Aqui, a morte e a ressurreição de Cristo e o derramamento do Espírito Santo representam a realização, basicamente, de 3 festas. É isso, quando você lê isso aqui, a palavra Pentecostes, você tem que lembrar, muita gente associa o Pentecostes, né, ao poder, né, ao êxtase, à glorificação. Mas eu quero dizer para você que você precisa entender o seguinte: havia uma sucessão de 3 festas, uma atrás da outra, ali com o povo povo judeu. Então, o versículo 1 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, o que você precisa saber é que acontecia então em Jerusalém essas 3 festas, que se sucedia, uma sucessão de festas, uma atrás da outra. Então, a primeira festa que acontecia era a festa da Páscoa. Está lá em Levítico, capítulo 23, o verso 5, e simboliza essa festa, essa primeira festa simboliza a morte expiatória de Jesus. A segunda festa que acontecia era a festa dos primeiros frutos, a festa das primícias. Levítico 23, versículo 10 a 14. Então, depois da Páscoa, a festa dos primeiros frutos acontecia. Você está me entendendo? Quando um feixe, agora você imagina isso, como deveria ser bonito isso. A pessoa ia lá na roça dele, pegava um feixe lá de milho, ou sei lá, que ele estava plantando lá, pegava os primeiros frutos, fazia um feixe daquilo, e ia a família dele toda para Jerusalém. Pensa, naquelas estradas, assim, aquele povo tudo andando com seus filhos, falando das grandezas de Deus, e levando aqueles primeiros frutos da colheita, para glorificar a Deus, para exaltar e se alegrar com a sua família, na presença de Deus. Essa cerimônia, como era do primeiro fruto, era símbolo da ressurreição de Cristo. Aleluia, Cristo é a nossa primícia. Foi aquele que ressuscitou primeiro. Deixa eu falar para você, não tenha medo da morte. Sabe por quê? Porque tem uma promessa de ressurreição sobre a tua vida. Cristo foi as primícias disso. Aleluia, bendito e engrandecido. Aqueles que dormiam então no Senhor. Aqueles nossos amados que dormiram no Senhor, Cida. Aleluia, haverá um dia que eles irão sair dos túmulos. A palavra de Deus diz que aqueles que estão mortos, eles ressuscitarão primeiro. Depois nós, que estamos vivos, seremos transformados. Aí vem a terceira festa, que é a festa de Pentecostes. Pentecostes significa 50, diga para mim, 50. Então presta atenção. Terminou a última festa, eles contavam 1, 2, 3, 4, 5, e chegou os 50. Aleluia. Certo? Levítico 23, versículo 15 a 21. Então, a partir da festa da primícia, contava-se 50 dias. Agora você perceba, então o seguinte, estava acontecendo a festa. Na Páscoa Jesus morreu, ressurgiu ao terceiro dia, e começaram a contar o dia primeiro. E Jesus começou a ir nas casas das pessoas durante 40 dias. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? E Jesus chegava na casa dos irmãos, entrava na casa dos irmãos e comia na casa dos irmãos. Com 40 dias, tá certo? Então foi falado o seguinte, não fica mais subindo no monte, não, vamos lá agora. Esperar em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. Você está me entendendo? Chegou o dia então, em que eles estavam todos reunidos, naquele cenáculo. E por conta da festa de Pentecostes significar 50. Então é um número em hebraico isso aqui. Então muitas vezes a pessoa fala assim, foi um Pentecoste. O que você está falando? Foi um 50. Foi um Pentecoste naquele culto. Então, essa expressão, ao cumprir-se
O dia de Pentecostes, o que quer dizer então? Em outras palavras, está dizendo o seguinte: ao chegar o dia 50, depois da Páscoa, está certo? Todos estavam reunidos no mesmo lugar, esperando o quê? O derramamento do Espírito Santo de Deus, que eles nem sabiam o que era isso, eles estavam esperando a promessa. Aí vem o versículo 2 e diz assim: de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Está certo? O que se comemorava, pastor, no Pentecostes? Comemorava o recebimento da Torá. Olha, presta muita atenção no que eu vou te explicar agora aqui. Sabe por quê? Porque é o seguinte, tem muita palavra aqui, irmão. Muita coisa boa para nós aqui. Semana passada eu te dei um castigo, sem querer. Você ficou aqui, eu fiquei empolgado aí. Quando eu olhei, tinha passado 2 horas. Mas hoje, você vai gritar aí, você vai levantar a bandeira e falar assim: pastor, já deu a palavra. Tá certo? Porque nós temos que tomar ceia. O pastor Devanir vai ministrar ceia para nós hoje. Então, mas eu quero dizer para você, nós vamos aqui até onde der aqui e nós vamos parar. Eu quero parar com o tempo suficiente para ser ministrado aqui na ceia. Então, o que se comemorava na festa de Pentecostes? Então era o recebimento da Torá, ou o recebimento dos 10 mandamentos, mais especificamente. E aí eu quero chamar a atenção de você nisso aqui. Esse evento de receber a tábua da lei aconteceu lá em Êxodo, no capítulo 19. Qual é o fato principal? Deus desceu no cume daquele monte. Deus estava em cima do monte. Deus queria o povo por perto dele ali. Você depois vai ler lá. Deus queria um relacionamento com o povo. Deus queria falar diretamente com o povo. E você precisa perceber o seguinte, até o capítulo 18 de Êxodo, você vê o seguinte: o povo em rebeldia. O povo, você está aqui, que bênção. Seja muito bem-vindo. Deixa eu te falar, o povo em rebeldia, o povo, Moisés falava um negócio, o povo queria fazer outro. Sabe, e Deus sempre respondia esse negócio com graça. Deus nunca ficou chateado. Às vezes Moisés ficava chateado, mas Deus não. O povo queria carne, Deus mandava carne. O povo queria água, reclamando por água, Deus mandava água. Toca na rocha aí, dá água para o povo, dá água para o gado. O povo queria comida, Deus abria os céus e mandava o maná, até chegar no Monte Sinai. Porque Deus estava respondendo com graça. Sabe o que é graça, irmão? Graça, você recebe de Deus aquilo que você não merece. Tudo que você não merece, você recebe de Deus. Quantos querem ficar debaixo da graça aqui? Nós temos que sair fora desse negócio da lei. A lei mostra para você o quanto você é pecador. Mas a graça mostra para você o quanto você tem um Deus grandioso, bondoso, maravilhoso, o quanto o amor de Deus é grande na sua vida. E era assim que acontecia, Emerson. Até o capítulo 18, Deus enviando graça. Eu penso que Deus estava achando que o povo estava entendendo aquilo, que eles estavam recebendo aquilo de Deus, porque era pura graça de Deus. Não era porque eles eram o povo melhor do mundo, não. Às vezes nós pensamos que estamos recebendo a bênção de Deus porque nós somos aquele crentão mais radical que tem. Querido, deixa eu falar para você, a bênção de Deus que está sobre a tua vida é por causa da graça dEle, é por causa do favor dEle, que ninguém merece. Você pode glorificar o nome de Jesus, não é por causa de você, mas é por causa daquilo que Ele fez na cruz do Calvário, que você recebe tanta bênção. E aquele povo estava ali. Aí chegou lá a hora de subir para o monte.
Monte Sinai. E o que aconteceu? A partir de Êxodo, do capítulo 18, chegou no capítulo 19, a coisa mudou. Diz assim a palavra: são estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família. E aí o Senhor falou algumas coisas para Moisés lá no cume do monte. Falou: se desce lá o povo lá e fala para o povo santificar, que daqui 3 dias eu quero falar com eles. Moisés desceu do monte e falou para o povo: ó, Deus mandou vocês santificar. Todo mundo vai santificar aqui, porque Ele quer falar com vocês cara a cara. Aí o povo, sabe que o povo virou para Moisés e falou? O povo disse assim para Moisés: fala para Deus que nós estamos prontos para falar com Ele. E tudo que Ele mandar nós fazer, a gente vai fazer. Moisés falou: ah, é? Subiu lá em cima, chegou Deus: e aí, você falou lá com ele? Falei. O que eles falaram? Eles falaram que tudo que o Senhor mandar eles fazer, eles vão fazer. Oh, meu querido, Deus falou: ah, é? Então agora, vamos ver se vocês vão fazer mesmo. Põe lá um limite no pé do monte, ninguém sobe aqui. Por quê? Porque eles estão pensando que eles vão chegar na minha presença porque eles são bons, o tanto que eles pensam que são. Era mais ou menos isso. Eles estão na minha presença porque eu sou bom. Fala para eles que é o seguinte, ó: até o sacerdote que não santificar e começar a querer subir o monte, vai morrer fulminado. Não deixa nem o jegue, nem o animal subir o monte. Mas você sobe aqui. O que se comemorava na festa? Você guardou isso, irmão? O que se comemorava na festa de Pentecoste? Não era o recebimento dos 10 mandamentos? O que aconteceu lá? Aí o povo ficou esperto, se santificaram e ficaram no pé do monte. Moisés subiu no monte. E o que aconteceu lá? Diz a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque nós não podemos chegar na presença de Deus com nenhum tipo de arrogância. Eu acredito que Deus nem vai me usar o dia que eu começar a achar que eu tenho um entendimento aqui tão grande, que é por causa da minha desenvoltura de falar que vocês vêm aqui. Vocês vêm aqui, sabe por que vocês vêm? Porque vocês são motivados pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que tira você da cama, que traz você aqui. E sabe por que eu estou pregando aqui? Porque talvez eu seja o mais improvável dentre todos vocês, e Deus me escolheu para mostrar para mim que a misericórdia dele é grande na minha vida. Aleluia, quando você serve a Deus, isso é um privilégio muito grande, de você poder tirar um dia, como o Jefferson falou aqui, para poder vir aqui na casa de Deus, talvez passar um pano no chão aqui, talvez passar um pano numa cadeira, talvez passar um pincel da parede, talvez ministrar uma palavra na vida de alguém. Isso é um grande privilégio para nós, que o Senhor está fazendo, porque a palavra de Deus diz, lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Mas aquele povo estava arrogante, estavam se achando, né? Deus falou assim: irmão, tudo bem. A arrogância entrou no coração do povo de Israel. No fim, ao invés de se arrepender e falar assim: poxa, como que Deus nos ama, eles disseram para Moisés: fala você mesmo com Deus, deixa nós de fora disso aqui. Por quê? Quando chegaram no pé do monte, o que aconteceu em Êxodo 19? Foi muito forte. A Bíblia diz que o som da trombeta, quando o som da trombeta começou a tocar um som forte,
povo escutando audivelmente um som que vinha do céu, um som forte de trombeta. Pá! E o povo só saindo de dentro das tendas. Quando olhava no cume do monte, a nuvem da glória desceu com Deus ali dentro para falar com Moisés. Relâmpago, trovões, até o próprio monte estremeceu. Entrou um temor dentro do coração daquele povo. Entrou um negócio. Aleluia. Aí quando Moisés desceu, falou assim: vamos fazer o seguinte, esse negócio de falar diretamente com Deus aí também é raro. Fala você, Moisés, com Deus diretamente lá. E nós vamos ficar aqui no pé do monte. Fala. Êxodo capítulo 20, versículos 19 e 20. Olha aqui, ó. Aí já está no 20, né? Fala-nos tu e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. E Moisés respondeu ao povo: não temais, Deus veio vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Você está entendendo? Tem muita gente que está dessa forma aqui. Mas você tem que observar o seguinte: o que aconteceu lá no capítulo 19 de Êxodo? Quando você lê lá o capítulo inteiro, você vai ver. Houve um som forte de trombeta. O próprio monte tremeu. Houve trovões, raios. Uma densa nuvem de fumaça. Chama de fogo. O resultado de lá foi o povo achar que um Deus era um Deus raivoso, um Deus nervoso. O que aconteceu aqui no início da igreja, irmão? Lá em cima do monte estava Deus, no cima do monte, e o povo no pé do monte. Mas no começo da igreja já começou a inverter aí. Aleluia. Deus falou para o povo: desce do monte. Aleluia. Aleluia, desce do monte, vai para o pé do monte que eu também vou descer. Eu também vou descer e vou ficar no meio de vocês. Eles desceram do monte das oliveiras, segundo a palavra de Deus. Alguns daquelas pessoas lá no Monte Sinai já estavam a ponto de desistir do projeto de Deus, porque estavam com medo de Deus. Aqui também, quando Cristo morreu naquela cruz, para nos dar o privilégio de ter o Senhor juntamente conosco, o que você precisa perceber? Por que Deus não desceu lá do monte para ficar no meio do povo lá embaixo? Porque o pecado do povo era tão grande que se a presença de Deus chegasse ali, todo mundo ia ser consumido pela presença de Deus. E o que você tem que perceber? Que o sacrifício de Jesus naquela cruz, aleluia, trouxe para mim e o privilégio, trouxe para você o privilégio, aleluia, de nós termos a presença do Senhor juntamente conosco, aonde nós colocarmos a palma do nosso pé. Aleluia, o Senhor é com você, meu querido. O Senhor Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor agora, Ele saiu do topo do monte e veio morar dentro das pessoas. Aleluia, você percebe o que o sacrifício de Jesus fez por você, meu querido? Você pode glorificar o nome de Jesus mesmo. E aí o que teve no Pentecoste? Teve vento forte. Diz que de repente chegou um vento. Teve muito barulho. Do mesmo jeitinho que aconteceu lá no Monte Sinai. Só que agora não era um Deus diferente, era o mesmo Deus. Mas agora o sacrifício de Jesus nos deu o privilégio de a gente ter, aleluia, a companhia do Espírito Santo juntamente conosco. Independente das nossas falhas, independente das nossas fraquezas, o Senhor está conosco. Ele está olhando para você, está olhando para cada coração. E quem sabe talvez Ele esteja aqui, eu tenho certeza, passando em revista a cada um de nós, nesta manhã aqui, olhando cada coração, olhando cada coração. De repente veio do céu um som como de um vento,
impetuoso, encheu toda a casa onde estavam eles, como estão vocês aqui todos assentados. E o versículo 3 diz o seguinte: apareceram distribuídas entre eles línguas, aleluia, olha aqui, línguas como que de fogo, olha o fogo aqui, aleluia, e pousou uma sobre cada um deles falou numa língua diferente. O povo ficou cheio do Espírito Santo de Deus, irmão, aleluia. Quero fazer uma pausinha aqui para falar para você, abrir a tua mente. Houve derramamento do Espírito Santo? Alguém ficou cheio? Derramamento não, pergunta não é essa. Alguém ficou cheio do Espírito Santo antes da ressurreição de Cristo? Antes do dia do Pentecostes, irmão? Pois é, eu quero dizer para você que sim. Coloca aqui Lucas 1, versículo 15. Vê o que diz aqui, Lucas 1, verso 15. O que está escrito? Eu vou contar até 3 e quero que vocês leiam isso aqui. 1, 2, 3. Lucas 1, aqui é 11. Isso, é isso aí. 1, 2, 3. Olha só, vira para o teu irmão e fala assim: teve alguém que foi cheio do Espírito Santo antes do Pentecostes. Fala para ele. Fala para ele aí. João Batista foi um, diga isso. Coloca aí também, no mesmo livro aí, o versículo 41 e no mesmo capítulo. Vamos ler. 1, 2, 3 e... Olha aí alguém sendo cheio do Espírito Santo aí antes do Pentecostes. E a sensibilidade de João Batista era tanto, pensa nisso, irmão. Quando Maria chegou com Jesus, está dentro do ventre. João Batista também estava dentro do ventre da mãe dele. Quando Jesus chegou perto, ele deu uma mexida. Aleluia, bendito e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Querido, aquele que é cheio do Espírito Santo, ele sabe aonde tem Deus. As coisas que tem Deus, ele sabe, irmão. Ele é tocado, ele tem sensibilidade nas coisas. Mas tem mais alguém que foi cheio do Espírito Santo? Esse mesmo capítulo aí, é uma benção. Lucas 1, no verso 67. Vamos lá? 67. Meu Deus, já acabou meu tempo? Oh, meu querido. 1, 2, 3 e... Olha. Está vendo? Querido, teve gente que foi cheio do Espírito Santo porque Deus encheu ele. Aleluia. Antes do Espírito Santo ser derramado, teve alguém. Aleluia, isso por causa da misericórdia. Não é porque essas pessoas eram bons, mas é a misericórdia de Deus. É Deus que escolhe você para te encher do Espírito Santo. E hoje não tem motivo nenhum para você não receber o Espírito Santo, porque ele está derramado sobre toda a carne. Aleluia, quando você sentir, aleluia, o Espírito Santo se mover dentro de você aí, você não precisa ficar esperando ninguém mandar você erguer a mão, não precisa vocês ficar esperando ninguém falar nada. Abra a tua boca e glorifica, exalte o nome do Senhor, faça barulho, porque o Senhor está no meio de nós. O Espírito Santo está derramado no meio de nós. Oh, meu querido, vamos ver mais um texto. João, Evangelho de João 7,39. Deixa eu ver. Ele está lá, deixa eu ver se é isso mesmo. Na pressa que às vezes eu anoto. João 7,39. Então vamos lá. Pode ler isso aqui. 1, 2, 3.
Glória a Deus, não tem razão para você ficar sem o Espírito Santo. Jesus Cristo já foi glorificado. Viu? Jesus Cristo já subiu e Ele já mandou o Consolador e derramou Ele sobre toda a carne, meu querido. Deixa eu te falar. Bendito e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. O verso 4 aqui. Eu acho que vai dar só para ir até aqui. Todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Vento, barulho, vozes. Lá no Sinai, Deus no topo do monte. Aleluia. Um Deus meio separado do povo, para que o povo não morresse por causa da sua presença, para que o povo não morresse por causa do pecado deles. Mas agora não. Também tem vento, também tem barulho, também tem vozes, mas Deus agora está no pé da montanha. Aleluia. Deus está no meio do povo e sendo derramado. No dia do Pentecostes. Deixa eu dar uma notícia para você. Essa maravilha continua até os dias de hoje. E aqui você pode se deleitar, sabe por quê? Porque aqui não tem perigo de morrer. Aqui não tem perigo de morrer, não. Por causa do sacrifício lá na cruz do Calvário. Esse sacrifício perfeito, que permite que Deus venha e fique entre nós agora. Aleluia. Deus agora está junto com o seu povo no pé da montanha. Aleluia. E o que é a notícia mais importante, agora não é só Moisés que pode falar com o povo, não. Agora não é só Moisés que tem uma linguagem para falar com Deus, não. Agora todos nós temos. O povo agora fala na língua de Deus agora. Aleluia. Ora manai suyandarabashe. Aleluia. Agora você pode falar. Agora você está liberado para abrir a sua boca e falar na mesma língua que Deus fala. Agora você está liberado para entender plenamente o projeto de Deus para a sua vida. Agora você está liberado para falar das grandezas de Deus, porque a chama do fogo de Deus está dentro de você. A chama missionária está dentro de cada um de nós. A chama missionária está acesa, está queimando no nosso coração. Aleluia. Deus agora não é só o Deus do povo judeu, não. Deus agora, a partir desse versículo aqui, Jeová agora pertence também a outros povos agora. E os crentes em Jesus ressurreto, eles não vão ficar mais com os olhos fixos olhando para o céu mais, não. Agora nós começamos a olhar para os povos da terra. Assim como aqueles anjos disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Deixa eu falar para você, a experiência do sobrenatural de Deus faz você olhar para a terra, faz você olhar para outros povos. Tem muita gente, vira para o teu irmão assim e fala: tem muita gente para ser ganha para Jesus ainda. Aleluia. Eles olham para a terra, sabe para quê? Para testemunhar que existe um Jesus que está vivo. Aleluia, Ele está vivo. E nesta oportunidade nós vamos celebrar daqui a pouco. Nós vamos relembrar desse grande evento. Aleluia. Em outras línguas. Aleluia. Nós falamos das grandezas do Senhor. A igreja hoje fala das grandezas do Senhor a outras nações, para outras pessoas. Essa é a maior evidência, certo? Tem gente pensando que a maior evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Mas a evidência do batismo do Espírito Santo é um coração apaixonado por missões. É um coração apaixonado por vidas. Às vezes o sujeito não abriu a boca, nunca falou uma palavra, mas ele tem um amor tão grande que ele quer compartilhar com o outro aquela beleza, aquela tranquilidade, aquela paz que ele tem dentro do seu próprio coração. Aleluia.
Alguém que está cheio do Espírito Santo, então, ele tem dentro dele uma chama missionária ardendo dentro dele. E a Bíblia diz no versículo 5: ora, estava habitando em Jerusalém homens piedosos, vindos de todas as nações de debaixo do céu. Presta atenção nessa aqui agora. Por causa da festa, tinha gente de todas as nações da terra. O verso 6 diz isso aí. O verso 6 diz assim, ó: quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto os ouvia falar na sua própria língua. Imagina isso, irmão. Por que da perplexidade? O sobrenatural deixa a pessoa nesse estado. Pense, pessoas falando em outras línguas pela fé. Não um dialeto morto, mas um dialeto vivo. A pessoa, então, quando eu estava lendo isso aqui, eu lembrei de um pastor que mora aqui. Eu acredito que a irmãzinha ali deve até conhecer esse pastor que eu vou falar dele aqui agora. Ele chama-se Pastor Attore. Você chegou a conhecer o Pastor Attore? Que você ouviu falar dele? Ele era o secretário geral do pastor Samuel e congregava aqui na sede por muitos anos. Dirigiu também várias igrejas, Assembleia de Deus aqui em Mauá. Ele é o pai do pastor Denis, da comunidade lá de Ribeirão Pires. E o pastor Attore, ele estava, eu vi ele contar pelo menos umas 2 vezes esse testemunho. Ele estava orando na casa dele, era um japonês, o próprio nome aqui, está dizendo, mora ali a casa dele, ainda hoje a esposa dele mora aqui na Fernando Costa, aqui, bem pertinho de nós aqui. E ele estava orando sobre um assunto. Só que é o seguinte, nem os filhos dele, nem a mulher dele podia saber do que ele estava falando. E aí, em belo dia, ele está lá na casa dele lá, e uma irmã da Assembleia de Deus lá de Santos, lá do litoral, entrou no coração dela aquela vontade de vir na casa do pastor Attore. E ela foi impulsionada pelo Espírito Santo e não sabia porquê, mas o marido dela pegou o carro e falou: vamos lá na casa do irmão. Subiram. Quando chegou na casa do pastor Attore, quando ela viu o pastor, o Espírito Santo se moveu dentro dela, ela começou a falar em língua, de tanta alegria, quando ela viu o pastor. Sabe, quando ela chegou perto do pastor, lá na Assembleia de Deus, muitas vezes eles não têm essa liberdade. Vem aqui, Cida. Não tem essa liberdade aqui que nós temos, de dar um abraço, sim, no irmão. O máximo que acontece, às vezes, é colocar a mão no ombro, a mão na cabeça. Você está me entendendo, irmão? E tudo bem, eu não estou criticando, isso é muito bom. Nós aqui temos outra liberdade, certo? Temos outra liberdade com a gente. Certo? Quando ela chegou perto, ela ficou até constrangida, porque é o seguinte, parou de falar em línguas e pediu perdão para o pastor. Falou assim: pastor, se eu me perdoou, eu estava lá em Santos, eu tinha que vir aqui na tua casa. Eu tinha que vir aqui. Eu não sei por que eu vim fazer aqui, mas eu fiquei tão alegre de te ver. Mas não sei o motivo pelo qual eu estou aqui. O pastor falou assim: fica tranquilo, minha irmã. Eu já sei. Sabe o que aconteceu? Quando ela falou em língua, ela falou em japonês. O pastor Attore, trazendo para ele a resposta de Deus que ele precisava para a vida dele. Você está comigo nisso? Aleluia. Mas nós temos que relembrar, meu querido, que esse negócio começou aqui no Pentecoste, aqui, no dia 50, depois da festa da primícia, onde as pessoas começaram ali, cheias do Espírito Santo de Deus, receberam uma promessa, e eles começaram agora a falar das grandezas de Deus, cada um na língua daquelas pessoas que vieram de outros países para Jerusalém, para participar da festa. Você pode glorificar o nome de Jesus, você entende isso? Aleluia. Ora mãe antemassuri andarei baixê. Deixa eu te falar. E aqui eu já vou terminar. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, então, arde em nós o desejo
de falar do Evangelho, de falar das grandezas de Deus, de falar das boas novas, de falar das boas notícias. Qual é a boa notícia? Querido, você e eu, nós estávamos caminhando em passos largos para a perdição, mas agora Jesus Cristo morreu naquela cruz e nos livrou da maldição eterna, e você tem um lugar reservado naquela mesa que está sendo preparada para mim e para você, naquele grande dia. Aleluia! Quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, nós somos capacitados por Deus e nos tornamos verdadeiros missionários. Aleluia! Lá no capítulo 19, lá no Monte Sinai, você lê lá, você vai ver que lá tem a palavra trovão, né? Então Jesus, a voz de Deus foi como a voz de trovão, trovoada. Quem já escutou o trovão? Fala a verdade. Quando você tem um trovão. Gente, quem já passou por isso? Eu já assustei muitas vezes. Embora que é o seguinte: o trovão é só o barulho, né? O problema é o que causou o trovão, né? O raio que veio bem antes dele. Porque você primeiro vê o raio, né? Porque a luz, ela caminha aqui em cima da terra a 108 mil quilômetros por segundo. Meu Deus do céu. É velocidade 128 mil quilômetros por segundo. Então, quando você escuta o barulho do trovão, o raio já caiu faz tempo, fica tranquilo. Você não vai morrer, mas mesmo assim a gente dá um susto, sim ou não? Agora deixa eu te contar uma história aqui, para convidar o Devanir para vir para cá. Uma tradição judaica afirma que naquele dia de Pentecostes, o Senhor trovejou, porque a palavra trovões, no original significa também muitas vozes. Aleluia. Então o Senhor trovejou em Jerusalém, lá no dia de Pentecostes. Aleluia. Aleluia. O Senhor está trovejando também aqui no meio de nós, e tem que ter muitas vozes aqui. Aleluia. O meu desejo é que você seja tocado. O meu desejo é que você não fique preocupado e que você fale assim: eu já sei que ele vai pregar domingo que vem, não vou nem lá. Sabe por que eu estou sendo tão abençoado, meu querido? Nesses dias aqui com você, lendo esses versículos aqui e falando das grandezas de Deus aqui. E espero sinceramente que você tenha um desejo tão grande de congregar na igreja primitiva, porque a igreja primitiva também está aqui, e que nós possamos voltar lá. Eu tenho tanta coisa para falar para você, tá certo? Mas hoje eu não vou ser enganado. Hoje o Senhor me deu uma esperteza aqui, uma sabedoria, certo? Eu quero orar por você. Curva a tua cabeça aí, onde você está mesmo. Se você sentir de Deus, durante a minha oração aqui, eu te autorizo você a falar em línguas aí. Quem é batizado no Espírito Santo aí? Quem é batizado no Espírito Santo aí? Abra a tua boca aí, por favor. Vamos escutar as muitas vozes. Sabe, eu tenho vontade de escutar o Senhor trovejando aqui nesta manhã. Oh, Espírito de Deus, abençoa o teu povo, meu Pai. Renova em nós o teu Santo Espírito nesta manhã. Renova em nós o desejo de falar das tuas grandezas, Pai. Nas línguas repartidas, Senhor, no meio de nós. Traz língua de fogo aqui, Senhor, em mim. Rabaço yante, hanai, antamassuri, yante, ramai. Traz língua de fogo, meu Deus, sobre a vida do meu irmão, da minha irmã. Manifesta a tua glória e a tua presença, Senhor, porque o Senhor não mudou. O Senhor permanece sendo o mesmo ontem e hoje. Tu és o mesmo, Senhor. E a tua palavra é verdadeira, a tua palavra não mente, a tua palavra é fiel. Jaramacantarebaxeri andarabanai. Suriante canama suri andarabaxê. Renova-nos, ó Deus, nesta manhã.
Renova o teu povo, meu Pai. Manifesta a tua glória aqui, manifesta o teu poder aqui no meio de nós. Oh, meu Senhor da glória.